Para comentar a aprovação dos projetos no plenário da Câmara, nós convidamos a deputada Rosane Ferreira. Ela está no Salão Verde com a repórter Paula Bittar. Paula, a nova bancada feminina da Câmara já começa a legislatura com 2 vitórias, não é mesmo? Com certeza, Adriana, a Câmara começou o mês de março seguindo a tradição de analisar propostas de interesse da bancada feminina. Para comentar essas 2 propostas especificamente, eu tenho aqui ao meu lado a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná. Deputada, em primeiro lugar, de que maneira a senhora avalia a aprovação dessas 2 propostas, né? A visita dos avós e a proibição da revista feminina? De suma importância, de suma importância. A questão dos avós estavam tramitando nesta casa desde 2001, como a reportagem mostrou. E consolidar a instituição familiar, fazer com que os vínculos familiares sejam reforçados é de suma importância para a harmonização da sociedade como um todo. Então foi uma vitória, ela segue já para a sanção. Nós temos que investir na família, nós temos que investir em todas as formas de agrupamento familiar, onde o amor impere, né? Os laços de afetividade têm que ser mantidos entre pais, avós, tios, né? A instituição familiar é sustentação da sociedade. E com relação à proibição da revista feminina, qual a sua opinião e quais outras propostas serão consideradas prioritárias este mês pela bancada feminina? Foi uma outra vitória. Essa já é uma matéria que estava tramitando na casa desde 2007. Não tenha dúvida que é absolutamente constrangedor e é uma agressão à mulher quando ela é submetida à revista íntima por um homem, né? Como acontece muitas vezes em delegacias, penitenciárias e algumas empresas também. Colocar o dispositivo, primeiro, que vai forçar até as instituições a terem seus quadros funcionais outras mulheres responsáveis por essa tarefa. Isso é bom, né? Isso é muito bom. E para as mulheres a gente só está regulamentando um dispositivo que já é constitucional, né? O direito a ter a sua intimidade, a sua privacidade preservada. Então foi uma vitória grande da bancada feminina, um esforço, e nós estamos agradecidos ao nosso presidente, deputado Marco Maia, que junto com a liderança da bancada feminina colocaram esse projeto e ontem, com a ajuda de todos os demais parlamentares, podemos aprová-los. Para a deputada Rosane Ferreira, a bancada feminina luta também por outras propostas, como, por exemplo, a inclusão política. A notícia está na Agência Câmara, que é o site da Câmara na internet. Parlamentares defendem inclusão da mulher em decisões políticas. Deputadas e senadoras voltaram a reivindicar mais poder político para a mulher brasileira. Nesta terça-feira, em sessão solene no Congresso, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, as parlamentares defenderam uma reforma política que inclua a mulher nos espaços de decisão. Queremos uma lista partidária em que haja mulheres e homens divididos meio a meio. Defendemos que o financiamento seja público e os partidos cumpram a decisão da mini-reforma eleitoral, que destina 5% do fundo partidário para a formação de novas lideranças femininas, afirmou a coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Janete Rocha Pietá. Deputada Rosane Ferreira, a senhora concorda com a deputada Janete Pietá de que é preciso uma lista fechada para garantir a participação da mulher na política? Concordo parcialmente. Eu tenho defendido o voto distrital misto, né? Onde nós teríamos uma lista fechada para reforçar a instituição partidária, mas também daríamos a possibilidade da sociedade escolher os seus representantes. Então, é o voto distrital misto, com uma parte para os partidos e uma parte na escolha direta da sociedade. Mas, de qualquer forma, o que eu concordo plenamente com a nossa coordenadora de bancada é que é preciso aumentar a estada das mulheres nessa casa e em todos os outros legislativos do Brasil, né, em todos os outros estados. A média de participação da mulher está em torno de 10%, 11%. Aqui, em 513 cadeiras, nós temos 44, com a possibilidade de chegarmos a 46 com a chamada de 2 suplentes. Então, é uma participação ainda muito pequena e eu
uso sempre uma frase: a mulher ela cuida do todo, mas ela não esquece dos detalhes. Isso é fundamental na política partidária. Então, essa reforma, eu também faço parte da comissão, né, da reforma política. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião. Com absoluta certeza, uma das pautas será a representação das mulheres nos parlamentos. E nós temos que fazer políticas para que isso seja entendido pela sociedade. Agora, eu bato também numa outra tecla. É preciso que a mulher se sensibilize da importância dela aqui. É preciso que ela se candidate, que ela venha para a política e que ela entenda que a política é a única forma de melhorar a vida em sociedade, de toda a sociedade. Agora, este ano, a bancada feminina já elegeu algumas prioridades de votação para este mês de março, como, por exemplo, o aumento da licença maternidade para 180 dias, obrigatoriamente. De que maneira que a bancada feminina vai se articular para aprovar neste mês essa proposta e outras propostas de interesse da bancada? E qual a expectativa para, de fato, aprová-las? Na verdade, nós temos várias pautas. Tem a questão de ter mais igualdade no processo de trabalho, de nós conseguirmos alcançar os mesmos patamares salariais do sexo masculino, e essa questão da licença maternidade de 180 dias. Nós vamos fazer o que estamos fazendo, né? Sensibilizar os líderes, né? Nós temos lá no Encontro de Líderes a coordenadora da bancada feminina, a deputada Janete Pietá, que é uma guerreira, né? Que já mostrou há muito tempo para o que veio nesta casa, e ela estará lá e nós atrás dela, reforçando o nosso pedido. E também nós podemos contar que o nosso parlamento, pelo menos é a minha percepção, eu estou aqui há um mês, né? É minha percepção. O parlamento aqui, a nossa Câmara Federal, os homens estão sensibilizados da importância de dar espaço para nós mulheres e sabem que nós estamos aqui para somar, não é para competir, nem para tomar o espaço, mas para somar, né? Precisamos expandir o espaço que nós temos aqui, mas nesse momento nós temos que somar e eles estão sensíveis a essas demandas femininas. Deputada Rosane Ferreira, aproveitando que a senhora é do PV, Partido Verde, vamos falar agora sobre a proposta que sugere mudanças no Código Florestal. Ontem foi instalada a Câmara de Negociação do novo Código Florestal. Criada por iniciativa do presidente Marco Maia, a comissão vai buscar consenso para a votação do relatório do deputado Aldo Rebelo. Embora não tenha amparo no regimento interno, a Câmara de Negociação pretende atuar de modo informal no esforço para a construção de um acordo. Segundo o deputado Marco Maia, a intenção é levar a matéria à votação ainda em março. Nós temos acordo para colocar na pauta de votação, não havia um acordo para o mérito. O que nós estamos querendo construir aqui é exatamente um acordo para o mérito do Código Florestal que permita a sua votação em plenário. A Câmara é formada por 4 deputados ambientalistas, 4 ruralistas, 2 deputados governistas e 2 oposicionistas. Eles vão trabalhar sob a coordenação do primeiro secretário da mesa da Câmara, deputado Eduardo Gomes. Aquilo que for convergência, que avançar, que representar avanço ao relatório do deputado Aldo Rebelo será discutido, e as questões em que nós não tivermos consenso vão para o voto. O esforço do relatório é compatibilizar a defesa do meio ambiente com a defesa da agricultura. Quanto mais consensualmente nós pudermos fazer isso, melhor para o meio ambiente e melhor para a agricultura. Eles vão buscar o entendimento entre ruralistas e ambientalistas em torno de pontos como o tamanho da reserva legal, a área que os agricultores vão ter a obrigação de preservar, bem como a anistia aos produtores rurais que desmatarem, entre outros temas polêmicos do relatório do deputado Aldo Rebelo. Dia 11 de junho, vence um prazo de prorrogação de um decreto que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais, que é um desastre para a produção brasileira. Se o decreto entrar em vigor, com a queda desta data, de 11 de junho, 90% dos produtores rurais brasileiros estarão absolutamente na ilegalidade. Não tem nenhum prazo fatal. Pelo contrário, o governo já prorrogou o prazo de averbação da reserva legal
3 anos, 2 vezes, 2 decretos. Então, qualquer medida que acelere o debate político, a informação e algum grau de consenso, você pode dar uma solução política para o prazo. Agora, o setor ruralista quer votar na marra e rapidamente. Deputada Rosane Ferreira, a senhora que é do PV, Partido Verde, acha que é possível chegar a um consenso entre ruralistas e ambientalistas para a votação destas mudanças sugeridas ao Código Florestal brasileiro? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu sou do Partido Verde, mas eu também sou do Paraná, que é um estado produtor agrícola, campeão da produção de grãos. Nós temos que buscar o consenso e essa alternativa adotada por esta casa de criar esta Câmara de Negociações foi excelente. Nós temos uma renovação de 46% da casa. 46% dos deputados e deputadas estão aqui pela primeira vez, né? Embora tenham acompanhado todo esse debate pela imprensa, tenho hoje a possibilidade de rever tudo que foi discutido. E isso é importante. Nós estamos falando da vida no planeta Terra. Nós não estamos falando só de produção alimentar e não estamos falando só de questões ambientais. Nós precisamos conciliar as duas coisas. E é muito importante que desta casa saia a melhor proposta para a preservação da vida. Precisamos dos alimentos, sim, mas também precisamos cuidar do meio ambiente. Eu acredito no entendimento. Nós, a bancada ambientalista, realizamos na semana passada um seminário científico que veio a reforçar ainda mais os nossos conceitos e o que defendemos, do mesmo modo que agora, na próxima semana, os ruralistas ou os produtores de alimentos, os agricultores, estarão também realizando, o que me foi informado, um seminário técnico-científico para debater e para expor as posições que eles defendem. Desses 2 seminários e deste grupo que hoje está formado pela Câmara Federal, nós esperamos e contamos e precisamos que venha uma proposta que resolva os 2 lados desta questão. Agora, deputada, apesar dessa expectativa, a bancada ruralista é uma das mais fortes do Congresso Nacional. Se o texto for aprovado como está, o que isso significa para o Brasil? Eu acho muito ruim. Embora eles rebatam essa afirmação, a questão de anistiar ou a moratória, como eles preferem dizer, abre um precedente perigoso para o não cumprimento de leis. A diminuição das reservas ou a não colocação de reservas legais, a diminuição das áreas de preservação permanente é outro problema seríssimo. Nós não temos que pensar nos entornos dos rios ou nas áreas de preservação permanente só com uma proteção da água, mas sim uma possibilidade de viabilizar a vida, a biodiversidade dessas áreas. Ali nós temos, nas beiras dos rios, nós também temos diversas espécies de animais, de vegetais que são importantes para o equilíbrio da natureza, para a preservação da vida. Agora, é óbvio que nós não podemos penalizar os agricultores. Nós temos que ter uma forma de beneficiar quem preserva, quem cuida. Tem que fazer valer a pena cuidar do nosso planeta. E isso é outra situação que nós temos que debater aqui nesta casa. Tem que valer a pena, e eu estou falando economicamente, manter a floresta em pé. Porque no sentido vital, ela é imprescindível. No sentido econômico, nós temos que fazer valer a pena também, para que realmente as pessoas entendam e cada um faça a sua parte. Deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, muito obrigada pela entrevista. Adriana.